Só não posso derrubar também, né? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Leremos a partir do verso 23. Hoje quem estaria trazendo a mensagem seria nosso irmão presbítero Ailson, mas o mesmo não se sentiu bem, essa virose, e a garganta dele estava muito debilitada, e ele nos falou da possibilidade de estarmos aqui meditando um texto da palavra de Deus. Lucas capítulo 9, a partir do verso 23, nos diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela leitura da tua palavra, e te pedimos, Deus, que o Senhor, Pai, esteja falando aos nossos corações, tratando as nossas vidas, de tal forma, Deus, que possamos ser edificados. Tudo, Deus, para a tua honra e para a tua glória. Em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Um dos maiores desafios, irmãos, e é muito interessante, é que quando nós queremos mudar, nós enfrentamos algumas situações, porque a mudança ela sempre proporciona deixar algo para trás. E nosso irmão presbítero Genilson, né? A gente conversa muito sobre a questão de estar fazendo exercício físico, questão da alimentação, uma alimentação saudável, né, Thalita? Faz a diferença na hora do exercício físico. E muitas vezes nós temos medo de mudar determinadas áreas da nossa vida, porque achamos que essa mudança ela não é tão importante. Só que por muitas vezes a não mudança, ela pode fazer com que fiquemos estagnados, com que fiquemos travados, uma forma com que não avancemos na vida, não crescemos. E o texto que nós lemos nos fala sobre a questão da mudança, mas essa mudança a partir do relacionamento com Cristo Jesus. A ideia do texto é mostrar que determinadas realidades da vida, realidades essas que por muitas vezes nós estamos acostumados, elas precisam ser deixadas para trás. Algumas vezes são realidades que estão dentro de nós, dentro do nosso coração, a nossa forma de pensar, a vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre nos chama a uma vida de mudança, a uma vida de transformação, mas não uma transformação, como dizem alguns livros de autoajuda, pela força do meu esforço, não.
é uma transformação no relacionamento que nós temos com Cristo Jesus. É uma transformação na caminhada que nós temos com Cristo Jesus. Nós fomos alcançados pela sua graça, nós fomos alcançados pela sua misericórdia, fomos salvos porque ele morreu na cruz, mas a salvação que ele proporciona a cada um de nós não é uma salvação para que possamos continuar numa vida do mesmo jeito. A nossa atitude, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, ela precisa ser diferente. É muito interessante porque, por muitas vezes, nós achamos que determinadas práticas que nós tínhamos antes de sermos alcançados pela graça de Cristo, elas podem continuar nas nossas vidas, mas a palavra de Deus ela nos mostra que não. E um dos maiores exemplos disso é a questão do perdão. O Senhor nos ensina, a palavra nos mostra que nós precisamos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos fazem mal. Mas para nós perdoarmos essas pessoas, nós precisamos enfrentarmos o desafio de negarmos a nós mesmos. O desafio de não deixarmos que o nosso eu prevaleça no nosso coração, na realidade da vida. E esse texto de Lucas capítulo 9, verso 23 ao verso 27, nos mostra sobre essas questões. A questão que quando nós vencemos o nosso eu, quando nós vencemos o nosso ego, quando nós vencemos o nosso orgulho, quando nós vencemos a nossa soberba, o nosso sentimento de superioridade, quando nós vencemos aquele sentimento no qual nós achamos que nós somos superiores a outras pessoas, negarmos a nós mesmos, talvez seja um dos maiores desafios do nosso tempo. Porque negarmos a nós mesmos, por muitas vezes, vai fazer o nosso coração sangrar. Porque tem algo que quando nós queremos tirar da nossa vida, dói. Mas o texto nos mostra que nós precisamos avançar. Negarmos a nós mesmos é um desafio, porque algumas vezes nós vamos ter que fazer escolhas difíceis. Sim, irmãos, escolhas difíceis. E o texto nos mostra algumas verdades sobre essa questão. Versículo 23 nos diz assim: se alguém quer vir, e é o próprio Cristo falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se nós temos um encontro com Cristo, e esse encontro é um encontro transformador, numa vida de santidade, nós vamos caminhar e nessa vida de santidade nós vamos negando todos os dias. E é muito interessante porque não é negar hoje e ficar satisfeito com aquilo que eu sou hoje, mas é negar o meu eu hoje e avançar crescendo mais amanhã, porque amanhã vai surgir outra situação na qual eu vou precisar negar o meu novamente, e depois da manhã também, e aí eu vou amadurecendo, e aí eu vou crescendo, e eu vou vivendo realidades melhores, porque o Senhor vai me proporcionando estas realidades. Quando o Senhor Jesus Cristo fala esse texto, está ensinando os seus discípulos, mas também está confrontando aqueles que eram religiosos da sua época, aqueles que acreditavam que poderiam viver uma religião sem um confronto a si mesmo, sem uma realidade de transformação, sem uma realidade de nova vida. Se nós temos intimidade com Deus, e essa é a temática do mês, atentos, ouvindo a voz do Senhor, coração sensível, é preciso reconhecermos quem nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mas o Senhor nos chama para uma vida
onde nós renunciamos o pecado, onde nós renunciamos o nosso eu, onde nós renunciamos aquilo que é proposto para o mundo, para vivermos aquilo que é a sua vontade. E é muito interessante, irmãos, porque aqui nesse versículo 23, o Senhor Jesus Cristo está demonstrando uma realidade que era muito presente naquela época. É que algumas pessoas que eram condenadas a determinados crimes, essas pessoas elas tinham que carregar uma cruz da sua cidade até um determinado local onde elas seriam crucificadas. Era a forma de elas pagarem por aquele preço, o preço por aquilo que elas tinham cometido. E essa viagem era conhecida pelo povo daquela época como uma viagem aonde aquela pessoa que estava carregando aquela cruz, ela não iria mais voltar para a sua cidade. Aqui o Senhor Jesus Cristo está demonstrando, irmãos, que tomar a cruz significa que nós entramos num caminho, que nós entramos numa vida que não tem mais volta, porque a nossa vida pertence a Cristo, amém? A nossa vida pertence a Cristo. E se a nossa vida pertence a Cristo, o nosso coração também pertence a Ele. Se a nossa vida pertence a Cristo, a nossa vida não está dividida. Não está numa duplicidade onde eu sou uma coisa aqui, onde eu sou outra coisa dentro da minha casa, onde eu sou uma coisa, onde eu estou no meu trabalho. Não, uma vida com Cristo é uma vida onde Cristo é o Senhor. Se alguém quer vir após mim, se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, negar a si mesmo significa abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos projetos. Negar a si mesmo é abrir mão das nossas ambições, da nossa autossuficiência. Negar a si mesmo é se render totalmente à vontade de Deus. Negar a si mesmo é saber que em determinados momentos, quando nós precisamos fazer determinadas escolhas, tomar determinadas decisões, nós precisamos buscar no Senhor a condição e pedir ao Senhor, me mostra porque eu sou falho, me mostra porque eu não tenho a condição, me mostra porque a minha visão espiritual ainda não é ampla com relação a esse assunto. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando para os seus discípulos que negar a si mesmo, que levar a cruz, é ter uma disposição diária de fazer aquilo que Cristo ensina na sua palavra. É o desafio da vida cristã. É o meu desafio, é o desafio do Jonathan, é o desafio do Danilo, é o desafio de todos nós aqui nesta noite, e você também que participa juntamente conosco através da internet. Negar a si mesmo é acreditar que mesmo nos desafios mais difíceis da vida, nós vamos continuar perseverando. Sim, irmãos, perseverando porque nós temos a certeza que estamos vivendo o propósito de Deus. Em segundo lugar, irmãos, versículo 24 e versículo 25 nos fala sobre as questões de que algumas vezes nós precisamos perder para ganharmos. Olha bem o que nos diz o verso 24. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui que vai haver situações na nossa vida onde nós iremos querer pelejar com as nossas próprias armas. Mas será melhor confiar no jeito dele trabalhar. É muito interessante porque o pastor Hernando Dias Lopes, comentando Romanos capítulo 12, ele nos fala que algumas vezes nós somos ofendidos, algumas vezes nós somos injuriados,
Algumas vezes nós somos desprezados, mas ele diz, por homens, não por Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, porque por muitas vezes nós queremos abrir mão daquilo que é o correto, daquilo que é o certo, daquilo que é o verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus. Mas isso se torna um perigo para nossas vidas. Porque quando nós fazemos isso, nós queremos ser independentes, nós queremos viver o nosso plano e queremos deixar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, aquilo que é o propósito de Deus. E Deus, Ele tem um propósito especial para a minha vida e para a tua vida. Mesmo que hoje nós não venhamos a observar ou ver espiritualmente esse projeto acontecer, Deus, Ele tem um projeto. Mesmo que hoje nós olhemos para o futuro e não vejamos a porta aberta, Deus continua no controle da situação e Ele tem esse projeto. Por isso, se Deus hoje está nos falando, e aí vai contra, muitas vezes, um cristianismo que está sendo pregado hoje. Se hoje Deus nos fala que é melhor nós perdermos, se hoje Deus nos fala que é melhor nós sofrermos, se Deus hoje nos fala que é melhor não pelejarmos determinadas batalhas, vamos seguir a vontade de Deus, porque aquilo que Deus tem preparado para a gente no futuro é muito melhor daquilo que nós estamos vivendo hoje no presente. Jesus está apontando, irmãos, para aquilo que realmente importa. É morrer para si mesmo, para viver a vida que Deus tem para mim e para você. É a graça da salvação. É o poder do sangue de Cristo na cruz. Sim, irmãos. É quando toda a nossa vida está diante do Senhor. Nossa família. Quanto tempo nós passamos orando pelos nossos. Nossa vida profissional. Nossos relacionamentos. Sim, irmãos. Nossas finanças. Tudo diante do Senhor em oração. Stoneman Martian, no livro O Poder da Oração, ela diz que nós precisamos passar tempo com Deus em oração para cada área da nossa vida. E isso também é negar o nosso eu, porque não são poucas as vezes que nós queremos tomar decisões e não são poucas as vezes que nós sofremos pelas decisões tomadas porque nós não oramos, porque nós não buscamos o Senhor, porque nós não buscamos a sua vontade. E é muito interessante porque lá em 1 Samuel, no capítulo 1 e no capítulo 2, nos conta a história de Ana. E Ana parece que é uma história de alguém que provou algo extraordinário, mas que depois escolheu perder. Porque ela era estéril, Deus concedeu a resposta à sua oração, e ela teve como filho Samuel, o último juiz de Israel, e ela deu a Samuel para que ele servisse ao Senhor, e parecia que Ana estava perdendo o filho dela. Parecia que Ana estava perdendo aquilo que era mais importante. Mas ela não estava perdendo, porque ela confiava no cuidado de Deus. E o texto nos fala, por essa confiança em perder algo tão importante na vida dela, ela recebeu outros filhos dados por Deus. Porque ela confiou que o Senhor tinha o melhor para a sua vida. Algumas vezes, irmãos, e essa parece até, Jonathan, uma mensagem de derrota, né? Mas não é. Algumas vezes nós precisamos perder para nós ganharmos. E em último lugar, irmãos, nós não devemos ter vergonha do verdadeiro evangelho, do evangelho que nos confronta, do evangelho que nos chama
a mudança. Porque toda vez que o Senhor Jesus Cristo nos chama, toda vez que Ele causa um conflito no nosso ser, e como é bom ser confrontado pelo Cristo, é porque Ele deseja nos fazer melhor, para vivermos coisas melhores. Se muitas pessoas elas não querem avançar, e mesmo estando numa vida cristã, é porque essas pessoas muitas vezes têm medo daquilo que Cristo tem para elas. E nós queremos dizer nesta noite, não tenha medo daquilo que Cristo tem para você, para a tua vida, para a tua profissão. Não tenha medo. O versículo 26 diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aqui nesse versículo o Senhor está demonstrando algo desafiador. É o desafio para mim e para você. Negar o nosso próprio eu é preciso ter coragem. Negar, porque algumas vezes algumas pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: pô, mas ele está negando aquilo que é direito dele, ele está negando aquilo que ele deveria fazer, ele está negando aquilo que traria para ele honra. Mas o servo do Senhor, ele não está preocupado com aquilo que o mundo ou o homem pode trazer. Ao contrário, o seu coração se alegra com aquilo que Deus tem para a vida dele. O verdadeiro evangelho, ele anuncia as palavras de Jesus, e é isso que o texto está nos mostrando. Sim, irmãos, o Senhor sempre tratou as pessoas com amor, mesmo quando confrontou elas. Mesmo quando confrontou, ele tratava ela com amor. Algumas, confrontadas com esse amor, saíram perto de Jesus. Outras se derramaram diante dele, se humilharam diante dele e reconheceram a ele como Cristo, como Senhor das suas vidas. E nós precisamos, irmãos, termos o mesmo sentimento que Cristo teve quando esteve aqui neste mundo. Ele sempre buscou estar perto das pessoas, demonstrando o amor de Deus para elas. Paulo, observando isso lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, ele dá um conselho à igreja de Filipos, mas também ao conselho para a minha vida e para a tua vida, para nós vivermos esta realidade. Ele diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou. Nós precisamos, por muitas vezes, nos esvaziarmos de nós mesmos. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para nós negarmos o nosso eu, para nós negarmos a nossa vontade, nós precisamos ter humildade. É um dos maiores desafios para nós no nosso tempo, ter humildade. E aonde que manifesta a humildade na nossa vida? Nos nossos relacionamentos. Nós precisamos cuidar da forma como nós lidamos com as pessoas. Porque lidar bem com as pessoas é nós sermos humildes. E sermos humildes é nós resistirmos ao nosso próprio eu, quando ele quiser se levantar e quiser governar a nossa vida. Não se envergonhar do Evangelho é afirmarmos que nós somos de Cristo, sim, irmãos. Que a verdade de Cristo, a verdade de Deus é a melhor verdade para a minha vida e para a tua vida. Se Deus mandou você orar pelo teu inimigo, ora. Se Deus mandou você clamar por aquela pessoa que tem tirado a tua paz, clame por esta pessoa. Se Deus
pediu para que você esteja orando pelo seu lar, pela sua família, mesmo que esse lar e esta família esteja enfrentando um momento difícil, ore, clame, busque ao Senhor, porque nós somos aqueles que confiamos na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra que no Senhor há vida e não há morte. Para nós terminarmos, irmãos, o verso 27 diz: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aquele que nega a si mesmo, aquele que segue a sua cruz, aquele que deixa os seus projetos, os seus sonhos, porque entende que os sonhos de Deus, os seus projetos de Deus são maiores, é aquele que vive o reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo está apontando que os discípulos ainda iam viver muitas experiências por fazerem parte do reino de Deus. E esses discípulos, eles passaram naquele momento histórico. Eles foram para a glória. Mas outros discípulos vieram depois dele, e outros, e outros, e outros, até chegar ao nosso tempo. E nós somos os discípulos de Cristo no nosso tempo. Nós somos aqueles que fazemos parte do reino de Deus. O desafio está lançado. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sim, irmãos. Nós somos aqueles que vivemos e viveremos coisas excelentes da parte de Deus para nossas vidas. Por isso nós precisamos sempre estarmos atentos a isso. Não serão poucas as vezes que o diabo ele vai tentar influenciar nossas vidas para nós não negarmos o nosso eu. Não serão poucas as vezes que o nosso próprio coração, a nossa própria mente estará em conflito com aquilo que é a vontade do Senhor. Mas, como é a temática principal do mês, nunca perca o desejo, em primeiro lugar, de ter Deus como sendo prioridade. Nunca perca esse desejo. Porque quando essas vozes vierem sobre as nossas vidas, nós teremos a condição de entender que aquilo que é mais poderoso é a voz do Senhor, aquele que tem cuidado da nossa caminhada. Feche teus olhos neste momento. Quantas são as vezes que nós somos desafiados? Quantas são as vezes que nós temos que ficar calados? Quantas são as vezes que o nosso ser chora internamente diante de Deus por determinada realidade que nós enfrentamos? Negarmos a nós mesmos não significa que nós teremos uma vida de facilidades. Mas significa que nós estaremos no centro da vontade de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida e explanada, Senhor. Algumas vezes, Deus, nós somos desafiados. Desafiados, Deus, a negarmos o nosso eu, o nosso ego. Algumas vezes, Deus, nós queremos até lutar, Senhor, com as nossas armas. Mas o Senhor, Deus, nos chama nesta noite, Pai, a uma palavra, mais uma vez, Senhor, que impacta nossas vidas. O Senhor, Deus, nos chama para nós confiarmos em Ti, Senhor. Que não seja do nosso jeito, que não seja da nossa forma, que não seja pelo nosso braço forte, mas que seja do Teu jeito, da Tua forma, Pai. Nós somos, Pai, Teus discípulos. Nós somos, Pai, aqueles que pertencem a Cristo, cada um de nós. Não são poucas vezes, Deus, que por determinadas atitudes que nós tomamos, Pai, nós nos entristecemos porque nós pertencemos a Ti, e o Espírito Santo, Deus, nos mostra, Pai, que nós erramos, que nós falhamos.
Mas o Senhor Deus é poderoso, Pai, em Cristo Jesus para nos perdoar. O Senhor Deus é poderoso, Pai, para nos levantar, para Deus nos colocar de pé e nos dar a condição de nós continuarmos a caminhada, Pai. Por isso, Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor misericordioso. Se existe, Pai, alguém que está, Deus, participando juntamente conosco através da internet, ou até mesmo aqui, Pai, no templo, com o coração, Deus, angustiado, porque em determinada atitude, em determinada situação, não negou a si mesmo, Pai. Ó Deus, que essa pessoa, Deus, possa perceber, Pai, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, nós estamos, Pai, em construção. Ó Deus, nós estamos aprendendo, nós estamos, Deus, amadurecendo, Pai. E tudo, Deus, começa, Pai, no relacionamento contigo, Senhor. Que o Senhor Deus seja sempre a prioridade principal das nossas vidas. Em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Queria pedir ao presbítero Lenilson, que estivesse aqui, à frente. O mesmo vai estar realizando essa última oração no culto desta noite. Queria pedir que a igreja se colocasse